Oi, pessoal. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Para mim, na verdade, é boa noite, né? Mas aí no Brasil é bom dia. Hoje é uma live especial aqui em um sábado. Mas a gente escolheu até essa data porque hoje é um dia que se celebra o Dia Internacional pela Igualdade das Mulheres. Emília, bom dia. Emília tá sempre com a gente aqui, né, Emília? Super bom dia, seja muito bem-vinda. Cris, vou falar de você na live. Vou falar da Cris na live. Eu sempre prego essas surpresas na Cris aqui, mas é que ela faz parte dessa história aqui, que a gente vai tratar nessa live, uma live especial. Novamente, agora que o pessoal tá entrando, que é em homenagem ao dia de... Fica tranquila, Cris. É o dia internacional pela igualdade da mulher. E aí, quando a gente estava conversando e olhando as datas e fazendo o planejamento das ações, eu lembrei de um livro que eu estou lendo e que é um livro maravilhoso. Sabe aqueles livros que eles encontram a gente, não é nem a gente que encontra. Tatiane, super bom dia, seja bem-vinda. Sabe aquele tipo de livro que encontra a gente? Pois então, esse aqui é um deles, né? O Jarro de Pandora. E eu ganhei esse livro aqui, até me arrepio. Eu ganhei esse livro da minha grande amiga Cris Navarro, que está aqui, por sinal, aqui assistindo a live. E o livro tem uma resenha falando desse livro que fala assim: escrito com humor perspicaz, esta obra propõe uma reflexão importante. E realmente eu comecei a refletir sobre pontos que são tão automáticos, né? A gente nunca para pensar, são pontos tão automáticos e que a gente não percebe o quanto que, por mais que tenha um dia, né, comemorando a igualdade das mulheres, não existe tanta essa igualdade, e isso não é de agora, é ao longo de toda a história. Então, eu falei, eu vou ler um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho a reflexão do livro nesse dia que a gente comemora aqui a igualdade das mulheres. Eu vou ler alguns trechos, porque eu não consegui gravar, gente. Consegui gravar, mas para conseguir contextualizar por que eu escolhi esse livro para celebrar esse dia. Bom, de Helena de Troia a Pandora e da Amazonas a Medeia, esta é uma visão fascinante e reveladora de mulheres notáveis colocadas no centro das histórias clássicas da mitologia grega. Eu não sei, eu não tenho filho, né? E eu não convivo com adolescentes e crianças. Eu não sei se hoje em dia ainda a gente tem filmes de mitologia grega ou se o quanto que os adolescentes e as crianças são influenciadas por esses tipos de filme ou animação, ou que seja. Ou não sei, de repente deve ter jogo de videogame ou algo do tipo, mas a gente, na minha época, eu assistia muito daqueles filmes, né? Eu lembro do Cavalo de Troia, a gente lembra da Medusa, que tinha aqueles cabelos tudo assim e transformava as pessoas em pedra. Olha só, é esse o retrato que na minha mente eu tenho da Medusa. E lendo o livro, a gente descobre um outro lado de um personagem cuja narrativa nos vincula a imagem dela a um monstro. E ela não era um monstro, era uma pessoa, porque por N questões lá da história, ela tinha aqueles poderes sobrenaturais. Bom, em O Jarro de Pandora, que é esse livro aqui, né? Natalie Haynes coloca as mulheres dos mitos gregos em pé de igualdade com os homens.
com inteligência, humor refinado e conhecimento erudito. A autora revoluciona nossa compreensão sobre poemas épicos, histórias e peças de teatro, ressuscitando-os sob a perspectiva da escrita de uma mulher, traçando as verdadeiras origens das míticas personagens femininas. Uma delas que a gente conhece, né, é sobre a Caixa de Pandora, né? Não tem? Tem filme até falando da Caixa de Pandora, que Pandora abriu uma caixa e liberou os males da humanidade. Tem toda uma história aí por trás. E segundo a autora e o que ela pesquisou, na verdade nem era uma caixa, era um jarro. Por isso que o livro chama O Jarro de Pandora. Mas a reflexão que o livro efetivamente me levou, e é isso que eu quero trazer aqui pra gente refletir, é que assim, por que somos tão rápidos em transformar essas mulheres em vilãs e ficamos tão ansiosos em aceitar as histórias que nos contam sobre elas, deixando os homens apenas no lugar de heróis, enquanto relegamos as personagens femininas papéis secundários, insossos ou marginais. Interessante, né? Eu juro, eu ia lendo o livro, assim, cada coisa que eu ia lendo, eu me arrepiava mesmo, assim. Eu ainda não terminei de ler todo, mas eu me arrepiava, porque eu nunca parei para pensar nisso. Olha como é tão enraizado esse nosso, essa nossa visão, né? Como a própria história, o contar da história nunca colocou a mulher, não é da mulher ser melhor ou o homem ser melhor, nada disso, mas nunca colocou a mulher em uma narrativa de igualdade. Olha que coisa maluca, que coisa, como é muito mais profundo, né? E aí, Lu, mas aí o que tem a ver isso com menopausa, que é, né, aqui o tema, né, da comunidade 50 Tons de Glamour? A questão é a seguinte, a questão que a própria mulher se esquece. A própria mulher se esquece de se colocar em pé de igualdade com qualquer outro ser humano para olhar para si, para cuidar de si. Não é muito profundo isso. Como disse o Drauzio Varela, se menopausa fosse um tema masculino, né, se afetasse a saúde masculina, com certeza já teriam várias soluções para os efeitos. E hoje eu estava assistindo um podcast, porque agora eu estou consumindo muito conteúdo ligado à menopausa, até para trazer conteúdo bacana aqui para a nossa comunidade 50 Tons de Glamour. E aí a médica, a jornalista estava perguntando sobre o fogacho, sobre os calores, tudo. E aí a médica respondeu assim, olha, a gente ainda não tem certeza absoluta sobre o que causam os fogachos. E eu fiquei pensando, falei, gente, mas daqui a pouco o homem vai fazer turismo na Lua. Né? Até hoje tem inteligência artificial, a gente tem machine learning, a gente tem tanta evolução e ainda não se descobriu por que as mulheres sentem o fogacho e como contornar isso, porque eu acredito que não tem essa visão igualitária da mulher, inclusive pela indústria farmacêutica. Mas enfim, a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para nos fazer parar e para a gente refletir sobre essas histórias que nos foram contadas. É muito bacana aqui que ela começa o livro falando assim, olha, para minha mãe, que sempre achou que uma mulher com um machado era mais interessante que uma princesa. Legal isso, né? Tem um outro ponto aqui, eu vou ler alguns trechos que eu anotei aqui, o livro é muito longo, e ler alguns capítulos, eu tinha até separado, mas é uma leitura um tanto quanto densa. Em algumas páginas eu tive que ler e reler, até para entender, porque tem muitos nomes, né, da mitologia, que nós não estamos assim tão acostumados com os termos, mas tem alguns pontos
que eu acho que vale a pena a gente trazer. Por exemplo, quando surge a pergunta, por que recontar mitos gregos tendo no centro as mulheres? Essa pergunta vem carregada de uma estranha suposição, a de que as mulheres estão e sempre estiveram à margem dessas histórias. Que os mitos sempre se concentraram nos homens e que as mulheres sempre foram apenas figurantes. Isso envolve ignorar o fato de que não existe uma versão real ou verdadeira de qualquer que seja o mito, pois todos os mitos surgem de autores diversos, em locais diversos, no decorrer de um longo período. Eu fiquei assim, gente, é verdade. Eu sempre na minha cabeça, né? A gente sempre engoliu e consumiu a história de que a Medusa é uma monstra com aqueles cabelos todos assim, que se você olhar para a Medusa você vai se transformar em pedra. É isso que ficou, pelo menos na minha mente. É essa visão que a gente tem. A Pandora é muito engraçado. Ela conta aqui que na história de Pandora existem inúmeros deuses e titãs na história toda. E eles são todos, de alguma forma, eles são relacionados numa questão, assim, familiar. Ela até tira sarro, porque ela fala assim, as reuniões de família, os almoços de família dessa família aí não deveriam ser muito amigáveis, né? Porque é o tal de um que mata o outro, que devora, que arranca... Enfim, é bem hostil. Mas quem ficou com a história toda, quem pagou o pato mesmo, eu acho que é esse o termo, foi a pobre coitada Pandora. Né? Eu nunca parei para pensar nisso. Ela traz aqui um outro ponto. Às vezes, as histórias centradas nos homens foram levadas mais a sério pelos estudiosos. Isso a gente não tem dúvida, né? E falando novamente sobre aquela pergunta, né? Por que recontar mitos gregos tendo no centro as mulheres? A resposta a essa pergunta deve ser sempre porque elas estão na bendita história. Por que não haveríamos de querer ouvi-la do ponto de vista delas? E é interessante, né? Como a gente, de alguma forma, olha, até me arrepia, sério mesmo. A gente, de alguma forma, hoje, né? Nós estamos contando as mulheres com toda essa força, com toda essa conquista, reconquista do seu poder, da sua autoestima. A mulher está contando a sua história de acordo do ponto de vista dela, né? Nós estamos falando sobre a menopausa do nosso ponto de vista. Não é mais só falar da menopausa do ponto de vista médico, não. Não, é falar da menopausa do ponto de vista de quem está passando por isso. E eu achei assim, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir essa minha surpresa ao entender as ligações. Olha como faz parte de tudo isso. Diversos aspectos da história da humanidade foram contados sempre sob a visão masculina. Poucas vezes sob a visão feminina. Isso não é uma bandeira de feminismo, nada disso, não sou contra, mas não é essa a questão. A gente está falando de Dia Internacional da Igualdade das Mulheres. Então, no contar dessa história, não teve igualdade. Não teve igualdade no desenvolvimento de tratamentos e estudos e pesquisas clínicas sobre os efeitos da menopausa. Isso a gente não teve, né? Então a gente realmente não pode chamar isso de igualdade. Mas aqui, tem uma frase que é muito linda aqui, um trecho do livro que eu achei bastante forte. É engraçado, porque eu li o livro e eu ia marcando. Essa daqui me arrepiou, vou levar. Bom, cada mito traz em si várias linhas temporais. O tempo em que transcorre sua história, o tempo em que ele é contado pela primeira vez e o tempo de cada vez em que ele é recontado.
Os mitos podem ser o lar daqueles que operam milagres, mas também são espelhos de nós mesmos. A versão de uma história que escolhemos contar, os personagens que colocamos em primeiro plano, a quais permitimos desaparecer nas sombras, além de mostrar as personagens do mito, isso reflete tanto quem o conta quanto quem o lê. Essa parte é muito linda, gente. Criamos espaços em nossa narrativa para redescobrir. Olha lá, a Cris falando. E quando a mulher aparece na história, ela aparece como vilã. Exatamente. Olha que coisa louca, não é? Olha, criamos espaço em nossa narrativa para redescobrir mulheres que se perderam ou foram esquecidas. Elas não são vilãs, vítimas, esposas e monstros. São pessoas. E aí, quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de pessoas, seja qual for o sexo, se for sexo masculino, feminino, LGBTQI, esses monte de letra, eu nem sei falar direito, mas independente do gênero, são pessoas, né? É interessante isso, né? Eu fiz muito essa ligação com esse movimento dos 50 tons de glamour, porque eu vou ler de novo, ó. Criamos espaço em nossa narrativa para redescobrir mulheres que se perderam ou foram esquecidas. Quanto que a dor, quanto que os calores, o sofrimento das nossas mães e das nossas avós não percorreram a vida dessas mulheres porque elas foram esquecidas. E esquecidas por elas mesmas. Não é forte demais isso? Não é uma coisa assim que realmente tem que fazer a gente parar para refletir. Não num tom de crítica, nada disso, mas em um tom para contar uma história, contar essa nova história sobre a perspectiva da mulher, sobre a nossa perspectiva. Contar a história da minha fase da menopausa sobre a minha perspectiva, sobre o que eu estou passando. Não o que o médico está falando ou o que a grande maioria das pessoas falam. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Pandora. Tem só alguns trechos que eu grifei aqui, porque ela fala assim, olha, estará Pandora cometendo mais um petulante ato de crueldade quando transforma a nossa vida em uma miséria e depois nos priva até mesmo de esperança? Porque foi isso que contaram, né? Que Pandora abriu a caixa e assim ela liberou toda a esperança, foi dispersada toda a esperança que havia no mundo. E é engraçado porque ela fala aqui nas colocações, quem disse que ela liberou a esperança e ela, num sentido negativo, e ela não abriu a esperança, ela não espalhou a esperança para o mundo todo? É muito interessante. Enfim, gente, olha, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro aqui, é bem bacana. Novamente, não é uma leitura bem densa, bem... não é pesada, é gostosa, mas é uma leitura densa. Mas que com certeza, se não ler o livro, eu vou te convidar a repensar muito de todas as histórias que nos foram contadas. E a principal delas, e aí que tem a ver totalmente aqui com a comunidade 50 Tons de Glamour, é assim, a menopausa é assim mesmo. É uma fase que você tem que passar. É assim mesmo. Toda mulher passa por isso. Essa foi a história que nos foi contada. Isso não é totalmente a verdade. Existe a menopausa, é uma fase da vida da mulher, sem dúvida alguma. Mas é assim mesmo, essa não é a verdade pura. Vamos contar essa história de uma outra forma. Vamos contar essa história falando que eu passei pela menopausa, sim, estou passando pela menopausa, mas com qualidade de vida, com autoestima, com... me amando, me gostando, entendendo essa nova pessoa que eu me transformei, que eu estou me transformando, mas sob a nossa ótica, sobre o nosso ponto de vista.
E não aceitar essa questão de que, é assim mesmo. Isso é a idade. Isso é a idade, menina. Não tem G. Não tem aquela brincadeira, é o RG. É o RG antigo. Né? A gente ouve essas brincadeiras, né? Essas piadas. Mas chega, né? Vamos virar a página. Vamos virar a página dessa história e contar agora uma história diferente. Então, o convite que eu te faço aqui hoje, no Dia Internacional pela Igualdade da Mulher, que você reflita sobre todas essas histórias que você, de alguma forma, consumiu aí ao longo da sua vida, que te contaram, e como você pode, daqui pra frente, vir essa página, ok, agora deixa eu contar a minha história de uma nova forma, deixa eu colocar a mulher como a figura principal, me colocar a mim, eu como mulher, uma mulher, né, passando pela menopausa, como atriz principal, como personagem principal dessa história aí que eu vou contar, desse livro que eu vou escrever da minha vida, tá bom? Alguém gostaria de comentar algo? Só falando, gente, que a live vai ficar gravada aqui no perfil 50 Tons de Glamour. Se vocês gostarem, quiserem compartilhar com alguém. Olha que bonitinha, Emília. 50 Tons de Glamour me abriu para o autoconhecimento. E estou muito feliz por estar acompanhando e contribuindo para a divulgação da comunidade. Realmente, a Emília é uma super mega embaixadora e que sempre está trazendo novas mulheres aqui para a comunidade. E é esse realmente o nosso objetivo, trazer um novo olhar, contar uma nova história. Não é a história da mitologia, é a história de hoje, não é da antiguidade, mas é o que a gente está vivendo e que a gente vai viver. Emília, eu que sou grata por você participar tanto e fico muito feliz, realmente. Quando eu pensei em montar a comunidade, é claro, a gente sempre quer, né? Eu quero ajudar milhares de pessoas. E aí eu falei, não, mas olha, pensando bem assim, se eu tiver ajudado uma única pessoa, já terá valido a pena, e muito a pena. E pelos feedbacks que a gente está recebendo aí, a gente está conseguindo plantar uma sementinha para muitas mulheres. E é esse exatamente o objetivo. Agora não é plantar uma sementinha. Agora a gente está dando uma folha em branco. Folha em branco não se usa mais porque a gente não digita na máquina de escrever, né? Mas faz de conta, gente. Um Word em branco aqui para contar essa nova história. Tá bom? Alguém quer falar algo, gente? Emília, obrigada. Cris, obrigada pelo livro novamente. Foi um presentão daqueles de coração mesmo. E enfim, tem mais coisa vindo aí na comunidade. Obrigada, Cris. Linda reflexão. Você é incrível, eu sou sua fã. Mas, Cris, realmente, eu li o livro, eu me arrepiava. Falei, gente do céu, olha como tem a ver com o que a gente está passando, com esse momento que a gente está vivendo. Então, vamos reescrever nossa história aí com um novo olhar, né? Assim como fez a estudiosa, que a gente precisa, né? Toda essa coisa aqui ela conta que foi tema do mestrado dela. Não precisa de mestrado nem nada, é só a gente contar a nossa história de uma maneira diferente, tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente. Se vocês puderem, compartilhem aí essa live. Falam desse dia hoje, aí tem um dia todo, toda mulher que você encontrar hoje, dê um grande abraço, lembra essa mulher que ai, que lindo, já está na minha dicas de livro. Lembra as mulheres que você encontrar hoje, que olha, hoje é o Dia Internacional pela Igualdade da Mulher, tá bom? Beijo no coração de vocês, gente, fiquem com Deus aí. E tem mais live a semana que vem, dia 6, estamos agitando aqui, tem muita coisa acontecendo. E só um último recadinho, a gente já está começando a fazer a pré-seleção de mulheres para serem mentoradas em um dos pilares aqui das ações da comunidade 50 Tons de Glamour, tá bom? Beijo enorme, pessoal. Obrigada. Cris, beijo, Emília. Obrigada pessoal que participou aqui, todo mundo. Fiquem com Deus.